em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Boa noite a todos, em nome de Jesus. Quem está nos visitando, boa noite. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, do 12 ao 15. Vou pedir para Guilherme colocar na NVI, para ficar mais fácil para vocês compreenderem. Amém? Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós fomos alcançados, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Se em algum aspecto você pensa de modo diferente, que isso também Deus lhes esclarecerá. Amém, queridos? Eu vou contextualizar rapidinho esse texto. Paulo, ele está em Filipenses, nesse trecho, ele está fazendo ele dá uma pausa e faz como se fosse uma pequena biografia da vida dele. Ele fala sobre quem ele era, o que ele fazia, ele coloca o seu currículo para que as pessoas vejam. Era fariseu de fariseu. Se eu tivesse que me alegrar na carne, eu me alegraria, porque eu tenho o know-how para tanto. Mas ele vai falando sobre alcançar coisas, e é interessante que ele chega e diz: eu não obti todas essas coisas, eu não sou perfeito ainda. E eu quero falar sobre isso, sobre uma transição. Às vezes a gente, quando está no Evangelho, a gente pensa que quando a gente se converte, recebe Jesus, recebe o Espírito Santo, que é o fim das coisas. Não, é o começo de uma jornada. Todo cristão, ele é comissionado para uma jornada, uma carreira, né? Uma carreira nos é proposta. Então você vê que todas as vezes que você vê a vida cristã, a analogia que a Bíblia faz da trajetória cristã é de uma carreira, é de movimento, nunca de ser estático, nunca de ser parado. Amém? Hoje pela manhã, isso aqui é só uma introduçãozinha aqui. Hoje pela manhã eu estava com Selma e a gente falando sobre, e eu perguntei quanto tempo um ovo demorava para eclodir, um ovo de galinha. Aí alguns 30 dias, aí começou 31 e tal, e eu fui para o site da Embrapa, né? Só que o site da Embrapa, ele vai falar das coisas como de uma forma mais comercial, né? Falando sobre granja. E eu fiquei admirado, que a Embrapa fala que é 21 dias para um ovo eclodir, e demora 48 horas para ele se formar dentro de uma galinha, né? E 48 horas depois o ovo já está pronto para ser colocado. E depois que é colocado, 28 dias, ele fala 500 e poucas horas. Eu não vou falar isso aqui, tem muita coisa, para mim tanto faz o número de horas, eu coloco por dias. 28 dias, e 28 dias depois, dentro de uma granja, o ovo deve eclodir. E é uma coisa bem rápida, né? E eu comecei a pensar sobre o ovo, sobre um pintinho dentro do ovo. E eu fui para o Discovery Channel, achei algumas coisas. E eu digo, não, mas tem o Animal Planet, né? Que aí fui para o Animal Planet, o ovo e tal. E eu comecei a pesquisar sobre o ovo da galinha, sobre o processo, né? E eu comecei a ver como é o processo. E eu vou falar de um ovo da galinha, de um pintinho dentro do ovo. Ele está ali, está seguro. E dentro desse processo, o que acontece é que depois de um tempo, quando o pintinho ele é formado, cria-se uma bolsa de ar, o suficiente para ele respirar. E se ele não sair nesse tempo apropriado, o que acontece? O pintinho ele morre. Ele morre dentro do ovo. Um lugar que é seguro, um lugar que é de formação, né? Um lugar que é para ele ser amadurecido, podemos dizer assim, se torna o túmulo dele, se ele não entender que ele precisa se mover, ele precisa sair dali. E é interessante que o processo tem que partir do próprio pintinho que está lá.
E aí na estuda diz que o pintinho, quando ele está crescendo, a própria natureza coloca uma protuberância no bico do pinto, que é mais dura, justamente para que ele possa romper esse lugar, que era a sua casa, que era o seu lugar seguro. Mas se ele não se mover, se ele não sair dali, se torna o lugar da sua morte. Então, o que é que isso tem a ver conosco? Paulo, ele diz, olha, eu tenho uma trajetória. E quando Paulo está falando aqui, queridos, ele não era um recém-convertido. Ele já era um homem, ele já estava aqui na prisão, ele já era um homem já amadurecido no Evangelho. Ele já era um missionário. Ele já tinha sido enviado, não só pelo Espírito Santo, mas a própria igreja em Antioquia, 13 anos depois daquela conversão ali naquela estrada em direção a Damasco. 13 anos depois, o Espírito Santo diz, olha, separe ele para o chamado que eu já fiz para ele. Eu tenho algo para ele, eu chamei lá atrás, e agora é o tempo do envio. A gente pensa que Paulo foi chamado e foi enviado na próxima semana, que Paulo, ele simplesmente, ele foi, não pode pelo pipim, agora eu sou, não, queridos, ele passou por um processo, foram anos, mas ele foi enviado, e ele começa a crescer no Senhor, ele começa a falar, e um homem que, quando a gente estuda, a gente tem um grupo de estudo, a gente estuda muito sobre as cartas de Paulo, a gente vê que o homem era um prodígio intelectual, era um homem que tinha know-how para falar sobre testemunho, era um homem que se colocava como exemplo, mas ele diz, eu não alcancei nada, eu ainda estou num processo. E ele humildemente fala, apesar de ver tantas coisas, tudo que eu vivi, ele humildemente vai falar isso, irmãos. Ele fala assim, eu preciso deixar coisas para trás, eu preciso deixar coisas para trás, porque tem coisas adiante de mim, eu preciso alcançá-las. E ele diz em Filipenses, ele diz, irmãos, não digo que eu já tenho obtido isso, mas eu prossigo para alcançar as coisas, pelas quais eu também fui chamado por Cristo. E ele diz, e uma coisa eu preciso fazer, preciso esquecer-me das coisas que ficaram para trás, e para prosseguir para as que estão diante de mim. Queridos, ele não está falando de coisas ruins, ele não está falando de coisas traumáticas, ele não está falando de coisas problemáticas, ele não está falando de pecado, ele está falando de eu preciso deixar coisas para trás, tem coisas que eu preciso alcançar na frente. E a gente às vezes está num lugar, numa condição, eu não estou falando de lugar físico, mas talvez num lugar emocional e espiritual, que parece que está tudo bem, que está bom, eu vou permanecer aqui, enquanto Deus diz, cara, isso aqui é só um momento. Você tem que entender que você precisa viver coisas a mais, você precisa prosseguir para essas coisas. E é interessante, queridos, que ele fala, olha, todos, verso 15, eu quero que projete o verso 15, disse, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver a coisa dessa forma. De que forma? As coisas, olha, eu não estou aqui para ficar parado, mas existe uma proposta de uma carreira para mim, e eu preciso prosseguir nessa carreira. Se eu sou maduro, eu sei que aqui não é um lugar para ficar, não é um lugar para ficar parado. Não, eu já me converti, eu estou indo para a igreja, eu estou dando o dízimo, eu estou vendo os cultos, eu estou cantando as canções. Cara, isso não é o suficiente, Deus tem mais coisas para você. Às vezes a gente está nesse receptáculo, nesse ovo, que foi a nossa segurança por um tempo, só que ele não nos cabe mais. Senhor, é muito pouco eu vim à igreja aos domingos, é muito pouco eu cantar canções, é muito pouco eu ouvir a palavra, eu preciso me mover em Ti, eu preciso crescer espiritualmente. E ele diz, olha, nós que somos maduros, que enxergamos, que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto nós, deixa o verso, se em algum aspecto vocês ou nós pensamos de modo diferente, Deus vai nos esclarecer. E ele diz, olha, talvez você pode até pensar que é diferente, mas Deus vai trazer a luz para você. Existe uma carreira, existe uma proposta, existe um crescimento, existe um lugar que Deus quer que nós alcancemos. E eu estava brincando com Selma, digo, Selma, sabe onde é esse lugar? Nossa carreira só acaba quando tudo termina para nós, irmãos. A carreira de Paulo só acabou quando ele diz, olha,
combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta a glória, a coroa que está reservada para mim, porque a minha vida acaba aqui. Se eu não me mover, é o tempo de a minha vida acabar. Se eu não estiver crescendo, se eu não estiver evoluindo, então eu sei que acabou tudo para mim. Enquanto nós estivermos aqui, irmãos, não importa quanto tempo você tem de cristão, não importa quantos anos você tem de idade, você tem e eu temos que evoluir no Senhor. Evoluir de que forma? Evoluir no Senhor, irmãos. Ore a Deus e diz: Senhor, eu quero ir mais além. Eu não quero só ouvir canções, eu quero poder pregar o Evangelho, eu quero poder ir mais além. Eu preciso estudar, eu preciso conhecer. Ah, mas eu não sei ler, queridos. Não precisa ser alfabetizado para conhecer e crescer no Senhor. Não precisa. Tem um testemunho de um homem. Os irmãos da Colômbia conheceram a pastora de Olima, conheceu um senhor. Vocês não vão saber quem é a pastora de Olima. É uma equipe que a gente conheceu. Ela era companheira de Christian nas missões. E ela conheceu um senhor. Ele não sabia, ele era indígena. Ele não sabia ler nem escrever, ele não conhecia nada. E um dia chegou um grupo de missionários e pregou para ele. E ele se converte. E ele diz: Senhor, eu preciso aprender de Ti. E ele teve uma experiência tremenda, irmãos. Ele nunca tinha saído daquela região de mata. E a sua experiência foi profunda. E durante 3 anos, todos os dias, ele subia um monte e entrava numa caverna. E ele dizia: Deus está me ensinando coisas. E as pessoas davam risada dele. Quem está lhe ensinando? Ele diz: o próprio Deus está me ensinando. Jesus está me ensinando as coisas. Ninguém sabe qual foi o tipo de experiência. O fato é que ele aprendeu do Senhor. Assim como esse Paulo, sendo erudito como era, ele não aprendeu nada por outros meios, senão pelo Senhor. Paulo não aprendeu dos discípulos. Paulo não aprendeu de uma escola teológica. Ele disse: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ele aprendeu do próprio Deus. E a gente às vezes busca que meio, que forma, queridos. Ore, busque ao Senhor. Talvez você está aqui, você não sabe para que Deus te alcançou, mas está confortável, está bom, é bom, a igreja tem ar-condicionado. Ah não, mas os louvores são bonitos, os meninos são talentosos, os pastores pregam bem. Tá bom, queridos, não está. Existe uma proposta de carreira para você. Para mim é difícil dizer isso, mas quantos de vocês irão para o mundo? Eu gostaria de ver essa igreja lotada. Ah, gostaria. Mas Deus diz: não, muitas pessoas aqui passarão por aqui. Aqui será um ninho onde eles vão poder voar. Deus tem algo mais profundo para você, meu irmão. Olha só o que diz em Hebreus capítulo 12, verso 1. Hebreus capítulo 12, verso 1. Capítulo 11 vai falar dos heróis da fé, vai falar do que é fé. E aí no capítulo 12 começa: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. O que é que Hebreus está dizendo? Primeiro, nós temos esses testemunhos que nos impulsiona, que nos empurra, que prova que Deus faz, independente de quem é a pessoa, porque ali é uma lista de pessoas que eram ricas, que eram pobres, que eram eruditos, que eram leigos, e dizendo: Deus operou por meio deles, porque eles tinham fé. Homens velhos, homens novos, sabe, queridos, e pela fé eles alcançaram. E aí começa o 12 dizendo: nós temos essa nuvem de testemunhas, não testemunhas que nos observam, mas testemunhos que nos empurra para esse lugar. E ele diz: nos livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Veja só, o que nos atrapalha muitas vezes não é o pecado, porque ele diz: tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. São duas coisas diferentes. O pecado nos envolve, mas existem coisas que nos atrapalham. E ele diz: nós devemos nos livrar das coisas que nos atrapalham, para prosseguir nessa carreira.
Olha só que loucura. O que nos atrapalha? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler um livro, Quebrando as Cadeias da Intimidação. A irmã Mara me deu esse livro e eu li. Esse livro é fantástico. E ele fala do que o inimigo faz para nos impedir de cumprir a carreira. Muitas vezes a intimidação é por alguém que se opõe a nós, mas muitas vezes a intimidação é por zona de conforto. Tá bom demais aqui, para que eu vou entrar nessa briga? Não quero mais. Mexer com gente é ruim. Não quero. Ministério, para que isso? Você está entendendo, irmãos? Às vezes o que nos atrapalha é um relacionamento que Deus está dizendo: isso aí está te matando, vai, segue em frente. Às vezes é algo que nos seduz, sabe? Algo que a gente sempre sonhou. Poxa, eu sempre sonhei ter um sítio. Sempre eu sonho ter um sítio, irmãos. Mas acho que Deus nunca me deu um sítio, porque Ele sabe que vai me atrapalhar. Agora não é o tempo. Eu preciso me livrar de tudo que me atrapalha nessa carreira, porque existe uma proposta para nós. E Paulo, ele disse: eu deixo tudo para trás, porque tem coisas que eu preciso alcançar lá na frente. Tem coisas que estão na minha frente, mas se eu não desapegar das coisas que estão aqui atrás, eu não alcanço as que estão na minha frente. Você está entendendo? O ovo é bom, é confortável, é seguro, até ele se tornar uma cápsula mortal para nós. Se nós não fizermos, sabe, o esforço, porque eu fui ver o nascimento de um pintinho, é exaustivo, queridos. Ele tem que ir rompendo, ele tem que ir empurrando, ele tem que, sabe. E aí quando ele sai daquela cápsula, muitas vezes ele precisa de um tempo para se recuperar. Mas o oxigênio está acabando. O lugar mais seguro para um bebê é a barriga da mãe. Mas se em 9 meses, queridos, ele não nascer, morre ele e morre a mãe. Existe um tempo determinado para tudo isso. O pastor Anderson falou aqui no seminário. Você está entendendo? E Deus tem uma proposta para nós e a gente está com medo. Sabe qual é o nosso problema? É que nós precisamos tomar decisão. E você sabe o que é a palavra decisão? Ela vem do latim decidere, que é ceder, que é cisão, que é corte. Decisão é cortar fora. Eu já falei sobre isso. Incisão é cortar para dentro. Circuncisão é cortar em círculo. E decisão é cortar fora. Cortar fora o que, irmãos? Tudo que nos atrapalha a chegar no alvo. E Jesus, ele vai muito mais além, muito mais duro, quando ele diz: olha, se algo te faz pecar e vai ser um empecilho de você entrar no céu, corte fora, mesmo que seja uma mão, um braço, um olho. Jesus era intenso, Jesus era profundo, Jesus era duro. E não é sobre isso que eu estou falando, irmãos. É sobre não entrar nessa zona de conformismo que nos atrapalha de crescer no Senhor. A gente reclama de tudo. Sabe o que é interessante? Teve um seminário sobre sexualidade aqui, sábado à noite, domingo pela manhã. Tremendo. Vieram 50 pessoas ou menos. E aí você reclama: não faz nada, quero fazer. O que você quer fazer, irmãos? Você quer fazer churrasco? Você quer ir para sei lá, fazer acampamento? Isso tudo a gente faz. Juntar para jogar um babinha? A gente faz isso, irmão, de boa. Mas a gente precisa entender que a gente precisa cortar algumas coisas para crescer em outras. Ou nós nos tornamos, sabe, pessoas inférteis, pessoas paralisadas. É triste dizer isso, mas Hebreus diz: livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que foi proposta para nós. Eu sei, queridos, que aqui não é o meu limite. Eu estou te falando sério. Meu coração arde, meu coração queima. E daqui a pouco eu vou falar para os meninos aqui. Eu tenho uma mensagem para vocês que são meus meninos, essa geração. Eu sei que tem muitos que já estão voando,
Temos Bia que agora em julho está indo para Tailândia. Bia está indo para Tailândia, irmãos. Bia estava aqui em janeiro, em junho, Tailândia. Você não sabe o que Deus tem para você. As coisas de Deus, eu sempre digo, talvez demore. Parece que a promessa está demorando de chegar, mas quando ela chega é uma cabriola, irmãos. Deus fez uma promessa para um garoto de 17 anos, José. Com 30 anos, irmãos, 30 anos de idade, ele estava dormindo em uma cela fria, em um calabouço. Acorda naquela manhã, e a Bíblia diz que o faraó chama ele, manda dar um banho, manda fazer a barba, para interpretar um sonho. Naquele dia ele não voltou mais para a prisão, irmãos. Ele dormiu, sabe aonde? Onde foi que ele dormiu? Sabe onde ele dormiu, irmãos? Na suíte presidencial do palácio de Faraó. As coisas de Deus acontecem num piscar de olho. Pode demorar, porque é um teste para nós, mas para Deus é puf. A Bíblia diz que Deus fez uma promessa a um velho de 75 anos: você vai receber bênçãos, e você vai ter um filho, e a sua geração vai ser poderosa. E aquele velho vai, completa 75, 80, 90, e nada parece que está acontecendo. Ele comete deslizes na trajetória, perde a fé, entre aspas. Deus aparece para ele, ele diz: Senhor, e Deus diz: olha, Abraão, eu vou te, verso 15, né, capítulo 15 de Gênesis, eu vou te abençoar. Ele diz: eu não quero mais bênção, tu não vai me dar filho mesmo. E Deus disse: ei, cara, você está dentro de um ovo, você está dentro de um lugar aí que não permite você enxergar. E a Bíblia diz que Deus empurra ele para fora e diz: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que você pode, você não é tão bom assim, conte as estrelas. Eu não posso contar, então é assim será a tua descendência. Você não está enxergando o que eu estou enxergando. Mas a promessa aconteceu no dia seguinte? Não, meu irmão. Demorou muitos anos. Mas um dia Deus visita ele de novo. Eu sempre falo aqui, eu falo isso e a pastora Marilda gosta muito. Eu falo, existe o dia da promessa, mas existe o dia da visitação de Deus. Deus visita Abraão, o amigo dele. E Abraão prepara tudo. E Deus está ali. E Deus lembra daquela promessa que eu te fiz, Abraão? Pois é, vai se cumprir. Vai se cumprir. E a mulher de Abraão, ouvindo a conversa por trás da porta, a Bíblia diz, ela estava ouvindo a conversa. Porque mulher assim, irmãos, mulher, ela é curiosa. Eu acho que eu tenho algo assim também, que se alguém tiver, eu falei, o quê? Se eu vejo Selma e Sandra dando risada, aí eu já vou, o que você está falando? Eu quero rir também. Eu sou meio curioso também. Eu estaria também atrás da porta. Eu não estou julgando Sara, não. Mas ela ouve a conversa e começa a dar risada. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Eu sou velha. Olha como eu sou. E ela começa a se depreciar. E ela começa a olhar para ela, olhar a condição dela. Sabe que ela diz assim, olha, é assim que ela fala, irmãos. O texto é interessante, ó. Meus peitos estão murchos, batendo no joelho. Meu útero secou. Eu sempre fui estéril, agora cessou até meu ciclo menstrual. Não ovulo mais. Eu sou feia. Meu marido nem me deseja. Olha como eu estou. E Deus olha para ela. E Deus repreende. E Deus fala: por que você está rindo? Qual o motivo da graça? Veja só, Deus não colocou empecilho. Não viu empecilho. Deus viu a incredulidade. Por que você está rindo? E ele diz uma coisa: acaso existe algo difícil para Deus? Pois é, só porque você riu, daqui a um ano você vai estar amamentando um menino, trocando fralda, uma véia de 100 anos quase, perdendo noite, dando mama para um menino com esse peito murcho, cheio de leite, e Deus fala assim: você vai ver. E um ano depois, irmãos, ela estava com a bênção na mão. Às vezes a gente pensa que a coisa acabou agora, acabou porque a minha condição não dá, porque a minha vida não dá. Tá bom demais aqui, porque eu já sou um pai de família, eu já tenho filhas, eu já tenho esposa. Deus, se Deus fosse para me levar a fazer alguma coisa comigo, fazer naquele tempo, mas agora está difícil. Deus está dizendo para você: acaso há alguma coisa difícil demais para o Senhor? Porque você acha isso de Deus? Deus tem algo extraordinário para você, existe uma carreira para você. Agora existe o romper de coisas. E eu não digo romper, irmãos, muitas vezes
só com pessoas, romper com culturas, romper com ideias, romper com aquilo que te barra, com aquilo que te impede. Eu tive um privilégio, irmãos. Deus me deu um privilégio. Foram 3 pessoas que foram pontuais na minha vida. A primeira delas foi minha esposa, Sandra. Ela tinha fé, irmãos. Ela tem fé. Eu nunca fui um cara de fé. Uma vez eu fui falar de fé, tinha um irmão aqui que disse que, me deu vontade, lembra disso? Me deu vontade de dizer, não, ele não pode falar de fé não, que ele não tem fé para nada. E eu não tinha mesmo não, irmãos. Eu pregava um evangelho que eu não vivia. Sabe, irmão, isso é ruim. Eu estava dentro de um ovo e aquilo me matava. E é uma coisa simples, é simples. Sandra viu um carro naquela época. A gente sempre foi pobre, nunca foi rico. Mas Sandra viu um carro, disse: esse carro vai ser meu. Viu um carro com placa de vende-se, esse carro vai ser meu. Aí eu olhei para ela, dei risada. Vai sonhando aí. Vai sonhando. Ela: não, o carro vai ser meu. E um dia eu tive coragem de chegar naquele senhor, ele já morreu. Falei assim: rapaz, quanto é o carro? Ele deu o preço do carro. Falei: é bom, tá. Ele falou: você vai estar interessado pelo carro? Eu falei: eu estou. Aí Sandra disse: não, a gente vai vender o nosso. Era um Palio 2 portas. Tenho saudade do meu carro, irmão, mas já passou. Deixei as coisas para trás e vivo para frente. Meu carro não, irmão, foi bom enquanto durou, mas agora tem outras coisas para mim. Você está entendendo? Esse carro é muito bom. Estou falando de coisa simples. Esse emprego, se eu sair daqui, Deus está te chamando para uma coisa. Mas meu emprego, irmãos, foi ótimo, obrigado, foi muito bom. Só que existem coisas que estão adiante de mim e eu vou vivê-las. E aquele carro, eu falando: Sandra, não vai dar. E o cara botou a placa de venda. Irmão, ninguém comprou o carro. E a gente fez uma proposta na carta de crédito. Veja só. Na época eu fiz uma carta de 30 mil. E aí o carro não vendia. E ele todo dia: ei, vai ficar com o carro? Eu falei: eu vou, mas estou esperando a carta de crédito sair e tal. Teve um dia que 5 horas da manhã, o banco mandou uma mensagem. 6 horas da manhã, o banco mandou mensagem para Sandra. 6 horas da manhã. Sandra não quis me acordar, toda eufórica, não quis me acordar. Quando deu umas 7h30, ela falou: saiu o negócio. Falei: o quê? Saiu a carta de crédito. Falei: é verdade, a gente foi lá, era verdade mesmo. Eu liguei para o rapaz, Sérgio Neri, o nome dele. Hoje já faleceu, era um senhor. E Sérgio falou: eu falei: Sérgio, e aí, meu carro? Ele falou: cara, pois é, o carro eu vendi. Meu irmão, sabe aquela tristeza que na época ele estava me vendendo o carro por 28 mil. E aí saiu a carta de 30, eu fiz a conta, né? Eu pago o carro e dei os 2 mil para documentação, aquela coisa toda. E Sérgio disse: eu vendi o carro. Eu falei: Sérgio, que pena, porque saiu minha carta. Ele falou: saiu tua carta? Foi: pois eu ia vender hoje, mas eu não vou vender, não, vou vender para você. Aí eu falei: aí eu subi, todo feliz, eufórico, para a casa de Sérgio. E aí, Sérgio e tal. Aí Sérgio: senta aqui, só que tem uma coisa, o carro mudou de preço. Eu falei: meu Deus do céu, eu só estou com esses 30 mil, o carro mudou de preço. Eu falei: foi, Sérgio? E aí ele falou: não, porque eu falei que o carro ia vender 28 mil para você, né? Mas eu tinha vendido o carro para Geres Car, e ele só me deu 26 mil, e eu vendo o carro para você por 26 mil. Eu chorei, irmãos, eu chorei. Coisa simples, e eu não cria, mas Sandra creu. Essa foi uma das pessoas. A segunda pessoa foi um homem chamado Jorginho, que entrou na minha vida para me impulsionar, irmãos. Jorginho é o cara mais de fé que eu conheci na face da terra. Jorginho é uma pessoa que, se você disser: tem isso aqui para vender, e você entregar a chave para ele, irmão, já era, ele não devolve mais. Esse templo a gente comprou, irmãos, pela fé de Jorginho. Quando a gente comprou esse templo, veio a pandemia. Eu disse: Jorginho, vamos devolver para a gente não passar vergonha, a gente tem um nome a zelar. Jorginho: não, Deus que deu o templo, Ele vai honrar. Irmãos, nunca voltou um cheque. E a terceira pessoa foi o pastor Christian. Vocês conhecem, a gente sempre conta aqui. Estávamos na Argentina, tínhamos que ir para o Chile, sem um centavo no bolso. Christian comprou as passagens, comprou tudo e disse: vocês têm 8 dias para pagar esse dinheiro à menina que comprou a passagem. Aí eu falei: é mesmo, Christian? É. E quando ele fez a conta, era em peso argentino, dava não sei quantos milhões de pesos. Eu falei: eu não sei o que é isso não, cara. Trocando em miúdos, irmãos.
era quase 5 mil reais. E aí eu fiquei branco igual um papel. Eu falei: Christian, você é louco. Ele falou: não, homem, é Deus que está. Vá fazer o que Deus tem para fazer. Se Ele está mandando, você vá. Irmãos, não sei como, 8 dias depois, estava quitado o negócio. E eu comecei a ver isso. Falei: Deus, eu preciso acessar esse lugar que essas pessoas acessam. Eu era crente, irmão. Se eu morresse, eu ia para o céu. Mas eu precisava acessar coisas que eram maiores do que eu. E para eu acessar esse lugar, eu tinha que deixar para trás a minha incredulidade, a minha infantilidade de achar que Deus era só para me salvar. Deus tem muitas coisas para nós, irmãos. Deus tem muitas coisas para nós. Precisamos correr a carreira que nos foi proposta. Todos nós temos uma trajetória, irmãos. E a gente nem se abala para perguntar a Deus: Deus, o que Tu quer da minha vida? Eu quero viver isso. Eu quero viver o que Tu tem para mim, Senhor. Sabe, irmãos, é perigoso, sabe, a gente que é nascido de novo, ficar conformado com isso. Não estou dizendo que é ruim, não. É maravilhoso viver na casa de Deus, é maravilhoso receber de Deus, mas você tem muito a entregar, irmãos. Se mova. Esse ovo pode ser mortal para você. Foi bom, teve a cápsula de ar, mas chega o tempo que essa cápsula de ar ela acaba. Se mova. Deus, eu preciso me mover em Ti. Eu preciso viver coisas mais profundas. Eu preciso ir além. Aí tu me pergunta: como eu posso ir além? Como eu posso ir além? Existe uma carreira que é proposta para nós. E sabe o que é interessante, irmãos? Que muitas vezes a gente espera que Deus faça alguma coisa para que a gente se mova. Na Bíblia nunca foi assim. Deus sempre diz: se põe de pé, se mova, sai do teu lugar, se vista, se cinja, eu vou fazer. Dê o passo que eu vou. Se vista e pega as armas que eu vou contigo. E a gente espera que Deus faça tudo para a gente poder se mover. Não, irmãos, não é assim. Quando chegou no Mar Vermelho, Moisés parou e disse: Senhor, e agora? Deus poderia parar, botar Moisés sentado e explicar: não, Moisés, olha, tu sabe, Moisés, é porque assim, a vida é assim. Não, irmãos, sabe o que é que Deus disse para Moisés? Por que você está me clamando, Moisés? Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Mas o mar está fechado. Diga ao povo que marche. Não me pergunte, só marcha. Eu não mandei marchar. E deixa que eu faço. E a Bíblia diz que Moisés diz: já que não tem nada a fazer, bateu o cajado e o mar se abre, irmãos. E a Bíblia diz que o povo marchou. A gente quer explicação demais de Deus. Quando Deus diz: se mova. Quando Deus diz: ande. Quando Deus diz: se levante. Quando Deus diz: se posicione. Deus, se tu fizer, não, faça. Os dias são ruins, Deus. O ano é de fome, o ano é de seca. Eu vou para o Egito. Deus diz: não, fica onde eu te disser que é para fazer. Fica e faça o que eu disser que é para fazer. Gênesis 26. Um ano de seca. Isaac, ele não era agricultor. Isaac era um beduíno que ficava de um lugar para outro. Ele era peregrino, ele andava, ele era criador de ovelhas. Sempre foi assim. E Deus disse: para agora e plante. Plantar onde, Senhor? Na terra que eu te mandar plantar. Mas não tem nada, está tudo seco. Deus disse: plante. E a Bíblia diz que naquele ano, que ano, irmãos? Que ano? É o ano da seca. Cada semente que ele lançou, saía 100 por 1. E foi o ano que ele mais enriqueceu na vida, porque é um homem que viveu da fé. Era um homem que viveu da fé. Não foi por vista, não foi por possibilidades. Eles não perguntavam se é possível ou se não era. Ele nem entendia tanto de plantio assim. Ele só disse: se é para lançar semente, eu lanço, irmãos. Enquanto a gente retém tantas coisas, irmãos, a gente não gosta de abençoar. A gente não tem coragem de lançar sementes. A gente não tem coragem de ir em frente. A gente espera que Deus faça, aplane o caminho. Deus já fez, irmãos. Deus já abriu o caminho. Ele disse: temos que entrar confiadamente no caminho que Ele já abriu. Quem é salvo aqui? Eu sou salvo, todos nós somos salvos. Jesus morreu por nossa salvação.
Mas existem coisas que a gente precisa viver aqui. Paulo não estava falando de salvação não, irmãos, porque ele já era salvo, ele sabia de salvação. Ele disse, tem coisas que eu tenho que deixar para trás, que eu preciso viver coisas ainda nesse pouco tempo que me resta. Ainda existem coisas para eu viver, e eu vou vivê-las. Aí você pode dizer, mas para mim as coisas são difíceis. Vou contar uma história e vou encerrar aqui. Eu acho que já passei até do horário, já chegou, irmãos, 8 horas, e me perdoe, eu até termino 8 horas, mas hoje eu não vou terminar. 1 Crônicas capítulo 4. Capítulo 4, verso 9 e 10. O livro de 1 Crônicas, irmãos, do capítulo 1 ao capítulo 8, capítulo 9, melhor dizendo, é só genealogia. Fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano. Chega no capítulo 4, dá um gap, dá uma parada. Acontece algo estranho, porque já não fala fulano gerou fulano. Aí narra uma história, uma pequena história em 2 versículos. Olha só. Jabes foi um homem mais respeitado de sua família, mas a sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores eu dei à luz. E Jabes orou a Deus de Israel, dizendo, Senhor, abençoa-me, aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me das dores. E Deus atendeu a sua oração. O autor de Crônicas para a narrativa e diz, olha, vou contar uma pequena história de um homem que está na genealogia. O nome dele era Jabes. Queridos, o nome naquela época determinava destinos. Por isso que Deus muitas vezes mudava os nomes, né? De Abrão para Abraão, de Sara para Sara, você está entendendo? Aí ele tirava, ele acrescentava. E Jabes significa homem que causa sofrimento. A mãe de Jabes colocou como se fosse uma maldição, você me causou dor. Quem sentiu a dor? Quem sentiu a dor? Quem sentiu a dor? Quem iria pagar pela dor que ela sentiu? Jabes. É como se ela estivesse amaldiçoando o filho. Você me causou dor, por isso que eu vou te chamar menino que causa dor, transferindo uma maldição para o menino. Você está entendendo? Quais as chances de Jabes, irmãos? Tinha a pecha de um cara que era terrível. Quais as chances daquele menino que todo mundo olhava e dizia, não, esse cara quase matou a mãe. E Jabes estava nesse contexto, estava nesse ovo. Só que a Bíblia diz, narra 2 coisas, que ele foi mais ilustre primeiro, e depois diz, mas o nome deles era Jabes. Essa conta não bate. Ele era mais ilustre, mas o nome dele era Jabes, era um menino que causou dor para a mãe, e a mãe colocou esse nome para amaldiçoá-lo, mais ou menos isso. Só que a Bíblia diz que por que ele foi mais ilustre? Porque ele teve a ousadia de orar a Deus e dizer, mude a minha história, Deus, eu não quero viver isso, mude a minha história. Ele fez 4 pedidos a Deus. Primeiro pedido, ele diz, Senhor, me abençoe. Senhor, me abençoe, porque a minha mãe me amaldiçoou, mas eu não quero viver sobre essa maldição familiar. Eu quero a tua bênção sobre mim. Eu não quero viver isso que eu vivi até hoje, Senhor. Eu não quero viver sobre esse legado maldito da minha família. Eu quero que tu me abençoes. Primeiro pedido, me abençoes. Eu fui marcado pela dor da minha mãe. Você está entendendo? Quantas meninas aqui foram marcadas pela dor da mãe, porque a mãe teve um casamento frustrado, e aí nasceu uma filha ou um filho, e aí amaldiçoando, eu estou com seu pai por causa de você, você é isso, você arruinou minha vida, eu tinha tudo no futuro, mas quando você nasceu eu tive que parar tudo por causa de você, e trazendo maldições, e freando o futuro, sabe, e maculando as pessoas, e marcando as pessoas, sabe, foi a dor dela, e ela me amaldiçoou, ela me marcou pela dor dela, ela me apontava como o que causou sofrimento para ela. Quantas pessoas aqui não foram amaldiçoadas pela mãe, não ouviu palavras de maldição do pai? Quantos aqui? E Jabes disse, Senhor, eu não quero viver sobre essa maldição, quebra isso, Senhor, me abençoe. Segunda oração, ele diz, alarga as minhas fronteiras, eu quero ir mais longe do que todos os outros foram, Senhor, eu quero ir além do que os outros foram.
Eu quero viver experiência que eles não viveram. Eu quero ir mais fundo do que eles foram. Alarga as minhas fronteiras. Não quero viver sob limites. Quebra os meus limites, Senhor. Olha que oração, irmãos, ousada. Sabe o que é que Jabes estava dizendo? Eu quero influenciar pessoas. Olha que loucura. Chamada de burra, chamada disso, daquilo. Diz: Senhor, eu não quero ir sobre mim. Eu quero ir além. Eu quero influenciar pessoas. Eu quero atravessar fronteiras. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu quero abençoar mulheres. Eu quero viver coisas, experiências tremendas no Senhor. Isso é a oração de Jabes, a segundo pedido. O terceiro pedido que ele faz: Senhor, que a tua mão esteja comigo. Porque não adianta você ser abençoado, não adianta você ter fronteiras, limites rompidos, se você for sozinho, se Deus não for com você. Moisés, ele sabia disso. Êxodo 33, Deus disse: olha, pode ir, Moisés, eu vou mandar um anjo. Ele disse: Senhor, se tu não for comigo, eu não vou dar um passo. Não vou dar um passo. Não adianta eu caminhar se você não for comigo. Muitos de nós queremos as bênçãos, queremos as fronteiras, mas não queremos a mão do Senhor nos guiando e todo esse tempo. Ele diz: não, Senhor, eu não quero ir sozinho, eu quero ir contigo. Que a tua mão seja comigo todo esse tempo. Não vale a pena viver coisas sem Deus. Quarto pedido e último, ele diz: Senhor, me livre das aflições. Eu não quero viver as aflições que eu vejo os meus familiares vivendo. Eu não quero ter meu casamento estragado como meu pai, meu bisavô, meu avô. Eu não quero ter esse legado de perder, de abortar sonhos, de ter as coisas sem fluir. Eu preciso ir além. Talvez, queridos, se nós fôssemos irmãos de Jabes, talvez se eu e Jadiel estivesse lá ouvindo essa oração de Jabes, a gente ia dizer: Jabes, acorda, maluco. Se coloca no teu lugar. Se enxerga, doido. Se enxerga. Quem tu pensa que é? Quem você pensa? Queridos, quantos de nós não ouvimos isso? Quando verbalizamos sonhos. O José ouviu isso. Disse: Deus me deu um sonho. Deus me deu um sonho. Eu vou estar governando um dia. Se enxerga, doido. Você acha que a gente vai se curvar a você? Quem você pensa que é, seu fedelho? Seu nojento? Rapaz, que loucura. E Jabes teve ousadia. E aí, como um amigo meu, um pastor diz: ei, Deus está olhando, alguém está rompendo a casca. Deus está olhando, alguém está sendo ousado. Queridos, quem disse que existe limite para oração? Quem disse que existe um protocolo de pedidos? Quem disse isso? Nosso Deus é limitado, irmãos. O problema é que a gente às vezes quer viver essas coisas sem Ele. Jabes não: Senhor, se tu não for comigo, eu não vou. Que a tua mão esteja comigo. Eu quero a tua presença. Davi entendia isso. Senhor, tira tudo, tira reino, tira dinheiro, tira mulher, tira poder. Só não vivo sem o teu Espírito, não tira de mim. A presença de Deus é maior, é melhor. E sabe o que é mais incrível, irmãos? Tu pode projetar, Aguila? Primeira Crônicas capítulo 4, verso 10 apenas. Os 4 pedidos de Jabes. E Jabes clamou a Deus, ele clamou ao Deus de Israel, ele orou ao Deus de Israel. Ele estava vivendo aquela condição. Ele não tinha solução para ele. Todo mundo olhava para ele e dizia: ei, para tu já era, irmão. Acorda, tu foi marcado. Tu está aí, tu é um sujo. Todo mundo olha para você, você é um problemático, você só traz problema. Olha a sua casa, olha a sua vida, olha a sua família. E ele disse: Deus, me abençoa, aumente as minhas terras, Senhor, me abençoa, aumente as minhas fronteiras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me do mal e livrando-me das dores. Porque eles dizem que eu vou sofrer dores, porque eu causei dores. Eles dizem que eu sou pessoa de dor. Eu disse que eu tenho que sofrer por tudo que eu vivi. E ele disse: não, Senhor, eu não quero isso. E sabe o que é incrível? Que a Bíblia disse: Deus atendeu o seu pedido. Você pode aplaudir ao Senhor, irmão? Deus atendeu o seu pedido. Irmãos, você não tem ideia de quem é o nosso Deus. Jesus chega para você e diz: o que você quer que eu faça? Você quer que eu faça o que por você? E Deus disse: pedi e dá-se-vos-á. Busque, ache. Queridos, a gente não busca, a gente não pede, a gente tem medo. Alguém frustrou, alguém castrou nossa possibilidade de romper. Agora a gente às vezes pede por nosso deleite.
A gente não pede para Deus socorrer e mudar a nossa história. Eu quero fazer a diferença nessa geração. Quantas gerações a gente ainda tem, irmãos, para viver as coisas? A gente só tem essa. Eu ainda tenho, pelos meus cálculos, eu tenho ainda uns 65 anos para viver coisas ainda na frente, pelos meus cálculos. Depois eu vou me aposentar. Você está entendendo, irmãos? Eu falo para os meninos, preparo eles. Eu falo assim: vocês precisam preparar aí, assumir a igreja, enriquecer, porque vocês vão me bancar aí nas minhas viagens. Não é não? Eu falo para os meninos: vocês vão me bancar. Eu só vou mandar: ô Anderson, estou aqui em tal lugar, manda aí não sei quantos dólares. Anderson: não, beleza, vai. Eu tenho coisas para viver, irmãos, no Senhor. E eu creio. Eu não cria não, mas eu creio. Eu creio. Ele disse: Deus me ajuda, Deus me abençoe. E a Bíblia diz: Deus ouviu a oração de Jabes. Não só ouviu, a Bíblia diz: e Deus atendeu o seu pedido. Deus respondeu. Aí a Bíblia diz: Jabes foi o mais ilustre porque ele foi ousado, porque ele não tinha chance, não tinha possibilidade, mas ele mudou a sua história através de clamor a Deus. Quem quer ter sua vida mudada em nome de Jesus? Quem quer ver sua trajetória avançando em nome de Jesus? Eu quero, irmãos. Eu quero romper no Senhor. Eu quero romper no ministério. Eu quero romper na minha vida pessoal. Eu quero romper, irmãos. Eu quero romper no meu financeiro. Eu estava conversando com Clara e com Ian. A gente parece dois doidos. A gente fica olhando assim, aí vê um carro, não, aí vai assim, a gente vê o Tigo, não, mas eu não quero esse não, eu quero outro que é maior, né? A gente fala assim: não, esse aí para a gente é pequeno, vamos pegar maior. Talvez alguém pode olhar assim: esse cara é idiota, é louco. Irmãos, eu quero viver no Senhor. Eu estou falando de coisa simples. Eu quero estar em lugares, irmãos, onde os ilustres estão, porque houve uma promessa que nós nos assentaríamos com os homens cabeças dessa terra. Eu não estou falando de político não, irmão, não quero sentar, não estou falando disso, eu não estou falando desse que o povo pensa que são os cabeças. Eu quero me assentar com aqueles que são os homens de Deus, os grandes homens de Deus que estão aí no anonimato. Você acha que um dia a gente não vai estar sentado na mesma mesa que Juliano Som está sentado? Não, ele vai estar aqui um dia, irmão. Juliano Som vai estar aqui, em nome de Jesus, entenda isso. Um dia Hernando Dias Lopes vai estar fazendo um congresso junto com a gente. Você vai ver isso. Eu estou falando isso, eu estou falando sério, irmãos. Eu não estou brincando não. Eu queria deixar isso, já passou 15 minutos. Eu queria deixar uma palavra para os meninos em Malaquias 3:18 vai falar, eu não sei se é 18, eu não sei qual é, que diz que novamente se veria a diferença dos que servem e dos que não servem. Deus evidenciaria os que servem e os que não servem. Deus evidenciaria os que são dos que não são. Não sei se é Malaquias 3:8 ou 3:18. É esse aí? 3:18 mesmo. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Vai chegar um tempo de evidência, queridos. Deus vai evidenciar a sua vida. Deus vai mostrar: esse serve a Deus, esse é diferente. Eu queria que os meus jovens dessa igreja, e você também que queira, se colocasse de pé. Eu queria ministrar